Eu, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje eu vou contar para vocês a minha trajetória de empreendedorismo dentro da minha carreira de jornalista, além dos muros da redação, que foi o que eu fiz nesses últimos anos. E aí, eu sou uma pessoa particularmente muito incomodada com a minha carreira. Eu sempre fui. Quando eu começava assim, chegar numa certa zona de conforto, aquilo começava a me incomodar. E há mais ou menos 7 anos, o número até cabalístico, né, 2012, nome de filme, eu comecei a sentir um desconforto, sabe? Esse desconforto era assim, poxa, eu estou há, sei lá, mais de 5 anos, quase 6 anos aqui na redação da Record TV, porque eu fiquei muito tempo lá em Goiás, como editora. Eu cheguei num ponto em que eu conquistei o respeito das pessoas, em que eu consegui desenvolver uma carreira ali dentro da emissora, mas eu olhava os colegas de redação e a galera reclamando de salário, reclamando que não tinha tempo, que tinha que trabalhar em 3 empregos para ganhar razoavelmente bem. Eu acho que aqui em Santarém não acontece isso, era só lá mesmo. Mas aquilo me despertou para um outro lado. Eu pensava assim, o que está acontecendo lá fora, longe da redação? Aquele desconforto, aquele incômodo, ele me tirou ali daquela zona de conforto, daquele lugarzinho que a gente gosta, porque o ser humano ele gosta de se ficar bem ali, quietinho na zona de conforto, e aquilo mexeu comigo a tal ponto que eu pensei assim, eu preciso mudar. Agora que eu estou com uma certa carreira, começando aí a se estabelecer, eu já era formada há quase 6 anos, né, ao mesmo tempo que eu estava lá na emissora, já tinha passado em todos os programas, o pessoal gostava muito de mim, eu gostava muito das pessoas, fiz muitos amigos, mas eu disse, eu preciso perceber, eu preciso entender o que tem depois aqui dos muros da redação. E, nessa época, uma frase me inquietou muito, uma frase do Eduardo Galeano, que diz assim, olha, quando você tiver todas as respostas, aí mudam as perguntas. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E aí, nessa época, gente, eu tive que tomar uma decisão, para mim, muito difícil, que foi me despedir da redação. Assim, com o coração na mão, com muitos amigos que eu tinha deixado ali. Enfim, eu precisei, nessa época, abrir mão disso para, pelo menos, tentar entender o que tinha lá fora, né? Então, a despedida, ela realmente é difícil, e aquilo que vem depois, a gente não sabe também. Porque eu era muito apegada àquela certeza do fazer jornalismo, que, para mim, a comunicação, ela se resumia ao jornalismo. E aí eu recebi uma proposta para ir para uma empresa, é uma empresa presente no Brasil inteiro, da área de educação superior privada, e nesse universo eu tive um choque de realidade realmente. Nessa empresa eu comecei lá como analista de comunicação, e nas reuniões que eu participava, a galera tinha um vocabulário que não era lead, que não era pauta, que não era edição, que não era VT, que não era switcher, que não era nada daquilo que eu sabia. Eu me sentia uma extraterrestre ali. Aí o pessoal falava 4 P's de marketing, o que é isso? Mix de marketing, Kotler. Eu falei, cara, eu não vou desistir. O que eu fiz? A partir disso, eu falo que para cada desafio que eu tive, né, eu devolvi com um curso novo que eu comecei a fazer. E isso foi, assim, o primeiro curso foi o curso de marketing, que aí eu já, pelo menos a questão de vocabulário, eu já tinha resolvido. Eu já sabia quem era o Kotler, que era o pai do marketing moderno, o que eram os 4 P's, que eu imagino que vocês também saibam a essa altura, porque isso foi lá atrás. E, beleza, eu falei, pera, marketing ok, mas e o cenário ali da comunicação empresarial? Porque eu era jornalista, tá? Eu entendia comunicação igual a jornalismo. Fui para mais um MBA, porque aí eu passei fui promovida a gestora da área,
Poxa, então eu preciso entender dessas mídias digitais. E nessa época, lá na minha terra, esse cenário da comunicação digital, do marketing digital, estava começando a borbulhar, as pessoas só falavam disso. Eu, poxa, vou ter que voltar para a sala de aula de novo. E aí, um pouquinho mais desafio, aperta a Maraísa ali, gestora de uma área com 6 pessoas e só estava crescendo a área de comunicação. Não sei nem o que é um líder, não sei o que é liderar pessoas. Eu conheci o conceito do chefe, aquele lá da redação, da chibatada, que acho que aqui também não tem isso, só lá. Desculpem, tá, o pessoal de redação, eu sei que não é assim mais, mas na minha época eu tive chefes, eu tive alguns poucos líderes onde eu trabalhei, pessoas que me acompanham. Mas aí eu fui para a sala de aula de novo. Em 4 anos, foi o tempo que eu fiquei lá nessa empresa, eu fiz 3 MBAs. Então, cada desafio, claro que experiências também, as pessoas com quem eu convivi, eu fui aprendendo muito, mas eu não tinha as bases para entender como que a comunicação mudou na minha vez. Tem até um livro que chama isso, né? O mundo mudou e mudou na minha vez. Depois, se vocês quiserem ler. Então, isso foi o desafio que eu comecei a encarar, né, dentro dessa área. E, para mim, se descortinou um caminho muito diferente, muito novo, que eu entendi que a comunicação era, sim, jornalismo, mas era muito mais ampla e que eu poderia, com as minhas habilidades, contribuir, sim. E eu vou compartilhar um pouquinho dessas experiências que eu aprendi nesses anos aí de networking, nesses anos de pós-graduação, de MBA. E a primeira delas, pessoal, que eu achei muito interessante, é o quê? É um paradoxo. Nós vivemos hoje um verdadeiro paradoxo. E aí, quem fala desse paradoxo é aquele cara que eu não conhecia lá atrás, que é o Kotler, e ele fala muito desse paradoxo. Nós estamos hoje buscando experiências cada vez mais personalizadas, e, por outro lado, nós somos cada vez mais high-techs, ou seja, estamos 100% conectados o tempo inteiro. A gente só sente falta da internet, que nem a água. Quando a água ela acaba e a gente fala, oh, faltou a água. A internet é a mesma coisa. Então, nós estamos 100% conectados, somos high-tech, mas queremos experiências só para a gente. Ah, que fofinho, ela lembra de mim, sabe o meu nome, enfim. Então, esse é o primeiro paradoxo para a gente entender essa era digital. Ou seja, high-tech versus high-touch. O que está no centro desse paradoxo? São as pessoas. A gente não fala com robôs. Provavelmente a gente vai ter, claro que a gente já tem muitas experiências com robôs aí no nosso dia a dia, mas os pesquisadores, quem está trabalhando nessa área, acredita que até 2025 tudo vai ter muito a robótica, a informática, mais ainda do que a gente tem. Ou seja, nós estamos caminhando para cada vez nos tornarmos mais high-techs. Mas as pessoas, o que as pessoas querem? O que elas desejam? O que é o anseio delas? Qual que é a dor delas? Entender de pessoas é ter o centro daquilo que interessa para uma estratégia de comunicação, e isso não mudou. Então, nós precisamos entender isso. E outra coisa que eu entendi nesse caminho também, as pessoas desconfiam de marcas, desconfiam do marketing, desconfiam de outras pessoas que trabalham publicidade, que trabalham propaganda. O que elas fazem como resposta? Elas se associam em comunidades. E nessas comunidades, elas pedem referências de outras marcas, de outros profissionais, de empresas, de projetos. Então, meio que para se defender do marketing, daquele marketing que era visto como algo para, sei lá, para fazer uma limpeza cerebral na cabeça das pessoas, elas compartilham as experiências entre si, elas conversam entre si. Então, hoje, a maior parte das nossas decisões, eu vou ler tal jornal, ou eu vou a um evento, ou eu vou comprar um produto ou um serviço, isso é decisão social. Tem acontecido muito mediada pelas mídias digitais nesse contexto. E aí, pessoal,
dentro disso também, né, tem algumas reflexões que a gente precisa fazer. Primeiro, o que é ser humano numa era digital, numa era hiperconectada? E mais, o que as pessoas, como, né, na verdade, as pessoas percebem as marcas nas suas comunidades digitais, porque as pessoas se associam em comunidades digitais, mas como que cada marca é percebida por essas pessoas? E mais, o que atrai determinadas marcas ou não para as pessoas? E aí é algo que a gente sempre precisa ficar atento, a gente precisa sempre pensar nisso, nessas reflexões. E para nos ajudar um pouco a pensar nessas perguntas, nessas reflexões que eu fiz, a gente volta um pouquinho na trajetória do marketing enquanto história, né? Ou seja, o marketing enquanto eras. Na era do marketing 1.0, era simplesmente o foco no produto. Pensa lá no Ford produzindo o carrinho preto. Você pode escolher qualquer carro que você quiser, desde que seja preto. Então, o foco do marketing era no carro preto, ou seja, naquele produto. Vou fazer o melhor produto. No marketing 2.0, eu já tenho a preocupação com o consumidor. Consumidor enquanto número, segmento, eu sei quantos anos ele tem, se ele é homem ou mulher, meramente. No marketing 3.0, começa a ocorrer uma transformação sem precedentes para a comunicação. Porque aí o marketing passa a ser centrado no ser humano, que é dotado com o corpo, com a mente e com o espírito. As empresas que se destacam nessa era são as empresas que têm propósito, que assumem causas, que fazem a sua parte diante de uma realidade em que, infelizmente, os órgãos públicos, o governo não consegue ou não quer fazer tudo. Então, as empresas que estão no centro das atenções ali, não no centro das atenções, mas as empresas que se destacam são as que se preocupam com valores. E, por último, a fase em que nós já estamos, que é a do marketing 4.0, ou seja, tudo agora é digital. Há uma transformação do tradicional para o digital. Só que, detalhe, do marketing 3.0 para o marketing 4.0, eu continuo focando no ser humano. O ser humano continua sendo o foco da minha estratégia. Então, eu sempre tenho que pensar que as marcas que atraem a atenção dos consumidores são marcas que, de fato, se preocupam com o ser humano. E aí, pessoal, é uma realidade para nós, nós convivemos, né? Vivemos com essas marcas, temos, sei lá, Netflix, Magazine Luiza, Nubank, etc. Muitas marcas que são marcas humanas, que são marcas autênticas, que são marcas acessíveis, movidas por propósito e que estão dispostas a assumir seus erros. Então, isso destaca muito as marcas e atrai os consumidores para essas marcas na era digital. E aí a gente vai falar também de 6 atributos para que essas marcas sejam percebidas de forma positiva pelas pessoas na era digital. O primeiro atributo é a fisicalidade. A imagem aqui da Lu, do Magazine Luiza, chorando a derrota da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo. Especialmente para mim, me marcou muito, porque era a mesma sensação que eu tinha. Poxa, elas lutaram tanto e, no final, elas perderam. Então, o Twitter da Magazine Luiza, né, a Lu, que é uma especialista digital do Magazine Luiza, vocês podem ir lá todos os dias, que as pessoas estão conversando com a Lu, pedindo a Lu em namoro, em casamento. Há uns dias, houve um bug no sistema. Realmente foi um bug, a Magazine Luiza depois comunicou que houve um bug. Esse bug lançou um cupom de R$1.000 de desconto na madrugada, e as pessoas que estavam no Twitter podiam comprar qualquer coisa com desconto de R$1.000. Até hoje, se você entrar hoje no Twitter e colocar bug da Lu, você vai ver as pessoas abraçadas com a televisão, abraçadas com a máquina de lavar, que pagaram R$90, R$39 num computador.
Então, pessoal, essa fisicalidade atrai muito as pessoas na era digital. Outra questão de atributos que atraem as pessoas é a intelectualidade. Ou seja, as marcas, elas precisam ser e parecer inteligentes, trazer soluções para as pessoas. Aqui um exemplo é a empresa Tesla, né, de automóveis que usam energia elétrica, veículos autônomos, na verdade, né? E até o nome foi inspirado no inventor, que é o Nikola Tesla, e isso atrai as pessoas ao redor de marcas na cultura digital. Temos aí exemplos de Uber, Airbnb, que trazem soluções para a vida das pessoas. Terceiro, sociabilidade. Ou seja, se as marcas elas estão dispostas a conversar com o seu público, isso atrai mais público. Olha o Netflix. Poxa, Flix, você está acabando com meus compromissos sociais. Netflix, não, foi você que desmarcou. Eu não tenho nada a ver com isso. Ou então, um exemplo, exemplo que uma amiga minha sempre posta. A gente junto é erro de português. A gente separado é um erro do destino. Se eu te der um cupom de desconto, você me chama para sair para jantar? Aí ela respondeu, claro, bebê. Fica uma dica aí para os arrobas, tá? Arrobas. É uma dica. Quarto quesito. O que é o quarto quesito? Emocionalidade. Trabalhar o lado emocional das pessoas. As marcas conseguem aproximar mais clientes. Aqui o caso da Coca-Cola, com uma das campanhas mais recentes, Regras da Vida, lindíssima. Eu não sei se vocês viram, e também tem um trabalho fantástico por trás, em blogs, ações internas. Então, é bem bacana essa emocionalidade. Depois, quinto quesito, personalidade. A marca que cria uma identidade com o seu consumidor, diz a verdade para ele e é autêntica. Ou seja, essa marca é a Patagônia, uma marca de roupas. E eles têm como valor mostrar todo o processo produtivo, sustentável e incentivar também as pessoas a não comprar roupas. O quê? Mas peraí, é uma marca de roupa, mas está falando não compre essa jaqueta? Por quê? Porque eles tinham uma campanha de trocar roupas, de reduzir o consumismo. Então, essa é uma estratégia também interessante. Sexto quesito, moralidade. Trabalhar questões éticas, questões que pensam no bem comum das pessoas. Lembram do marketing 3.0? A Unilever é um exemplo de empresa que trabalha, sim, a sustentabilidade, tem projetos e metas aí que começaram em 2010 até 2020, ou seja, metas de longo prazo para expandir o crescimento e reduzir pela metade também os danos ambientais. E, por fim, nós chegamos num ponto em que a moral da história é: eu sou consumidor, estou aqui de um lado do abismo. Eu quero marcas que me representem, com as quais eu possa me conectar. Mas, até eu chegar nesse anseio de uma marca que resolva o meu problema, eu tenho um abismo, que são as marcas comuns, os profissionais comuns, que estão aí reclamando, que ganham pouco, que não têm tempo, que não podem pagar um curso, que não podem fazer nada, que são jornalistas, ou publicitários, ou administradores, qualquer que seja a área. Então, eu tenho esse abismo. Mas, por outro lado, eu tenho do outro lado do abismo, que seria um lugar que eu quero chegar, marcas que são humanizadas, que trabalham propósito, que trabalham narrativas, que trabalham o seu branding, que trabalham ações sociais. E isso nos atrai até esse ponto. E eu vou deixar para encerrar 2 dicas para vocês. A primeira delas, não estou vendendo nada, só estou informando vocês. É um curso que vai tratar sobre todos esses assuntos e muito mais, que vem exclusivamente para Santarém, curso presencial, MBA Executivo em Comunicação e Mídias Digitais. Teremos profissionais fantásticos, Jorge Duarte, João José Forne, teremos a Suelen Reis, que é daqui, e teremos também o precursor do storytelling no Brasil, que é o Fernando Palácios. E a segunda dica, e a dica final, essa não custa nada,
que é uma frase que vocês podem passar a aplicar a partir de agora. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada.